Olá pessoal do Me Salva, dando continuidade à nossa série de aulas de progressões aritméticas e progressões geométricas. Nessa aula nós vamos ver alguns conceitos básicos das progressões aritméticas. Bom, se você assistiu à aula de sequências lógicas, tá? Você já vem com isso aqui bem encaminhado. Então olha só, a progressão aritmética é uma sequência lógica onde o termo que tu quer gerar vai ser dado pelo termo anterior mais uma razão. Lembra sempre desse sinal de mais, tá? Esse aqui é a parte bastante importante. Então, olha só. Se eu disser para vocês que eu tenho o termo, um primeiro termo que é 2, e eu quero gerar a partir de uma razão que vale 3, certo? Isso daqui é totalmente suficiente para que tu produza a tua sequência lógica progressão aritmética. Então, olha só, depois do 2, o que tu vai fazer com a razão? Tu vai somar ao termo anterior essa razão que tu tem para gerar cada um dos termos. Então, 2 mais o 3, que nos resulta em 5. E agora, para os termos que vem vindo na sucessão, tu vai fazendo sempre o mesmo procedimento. 5 mais 3, que vai dar 8, 8 mais 3, que vai dar 11, 14 e assim por diante, certo? Bom, alguns conceitos básicos que a gente tem que saber das progressões aritméticas. Classificação, gente. As progressões aritméticas podem ser crescentes, decrescentes ou então constantes. Se a nossa progressão aritmética for crescente, obrigatoriamente a nossa razão é maior do que zero, a nossa razão é positiva e, portanto, os valores dos nossos termos vão crescendo, tá? Não esquece que é razão positiva. Se a nossa se a nossa progressão aritmética for decrescente, isso significa que a nossa razão é negativa e, portanto, os números vão ficando cada vez mais negativos na nossa progressão. E esse caso aqui, que é o caso mais curioso, que é a progressão constante. Bom, como uma progressão vai ser constante? Simples. Basta que a nossa razão seja igual a zero. E se a nossa razão for igual a zero, como é que vai ficar? Bom, eu tenho aqui 2, tá? Como na sequência anterior que eu mostrei para vocês. Somando uma razão zero, 2 mais 0, 2, mais 0, 2, mais 0, 2. Então isso daqui continua sendo sempre 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. É uma razão, desculpa, é uma progressão constante. Não deixa de ser uma progressão, não deixa de ser uma sequência lógica, mas é uma progressão aritmética constante, certo? Bom, falando rapidamente então aqui sobre a razão, como é que a gente encontra a razão? Tá? Se a gente for equacionar isso daqui, basta que tu não precisa nem lembrar da fórmula, que tu lembre só da frase. A razão é o termo menos o seu anterior. Qualquer termo menos o seu anterior resulta na nossa razão. 14 menos 11 vai dar 3. 11 menos 8 dá 3. 5 menos 2 dá 3. 8 menos 5 dá 3. Certo? Então, qualquer termo menos o seu anterior resulta na nossa razão. Bom, gente, vamos entender bem então como é que funciona essas progressões aritméticas. Qual é o princípio de construção dessas progressões? Conforme nós vamos avançando os termos, tá? E aqui nessa anotação nós temos termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, termo 5. Isso significa esse A1, A2, A3, A4, A5. Bom, avançando aqui nos nossos termos, nós vamos ter o seguinte. Do nosso A1 para o nosso A2, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar uma razão, certo? E somando uma razão, nós geramos o A2. Somando uma razão ao A3, somando uma razão ao A2, nós chegamos ao A3. Somando uma razão ao A3, nós chegamos ao A4. E somando uma razão ao A4, nós chegamos no A5. Bom, Miguel, isso é óbvio, né? Ok, mas vamos parar para prestar atenção um pouquinho, tá? Se fosse o caminho inverso, tá? E a gente quisesse fazer o contrário, gerar o A4 a partir do A5, o A3 a partir do A4 e assim por diante. Bom,
Daqui para cá eu somo uma razão. Então, se eu for fazer o caminho de volta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair razões. Então, esse procedimento, essa lógica, vale na ida, vale na volta também, certo? Então, se a gente está indo, a gente está avançando na nossa progressão, nós vamos somando razões. Se a gente vai retraindo, se a gente vai querer voltar aos termos, nós vamos subtraindo essas razões, certo? Então, olha só, digamos o seguinte, gente. O que eu tenho que fazer para chegar assim no A2, tá? Vamos fazer aqui uma abstração bem bacana para a gente antecipar a nossa próxima aula, que é a aula de termo geral, tá? Como que nós chegamos no nosso A2? A partir do nosso A1, certo? Nós vamos pegar o nosso A1 e vamos somar uma razão, certo? Como é que nós vamos gerar o nosso A3 a partir do A2? Nosso A3 a partir do A2, nós vamos pegar o A2, somar uma razão, e aí nós chegamos no A3, certo? Então, olha só, repara o que a gente chegou aqui, tá? O que é esse A2 que eu coloquei aqui? Esse A2 não é exatamente A1 mais R? Então, olha só, se eu for substituir A2 por A1 mais R, o que vai ficar? Vai ficar A1 mais R mais o R que está ali fora, certo? Basicamente, o que aconteceu? Nós chegamos que A3 é igual ao A1 mais 2 vezes R. Isso aqui tem uma lógica bem simples, né, gente? Olha só, nós saímos do A1, somamos uma razão, chegamos no A2. Somamos outra razão, chegamos no A3. Então, para chegar do A3 a partir do A1, nós temos que somar duas razões, certo? Então, esse aqui é o nosso princípio de construção dos nossos termos da progressão aritmética que nós vamos ver na aula de termo geral, certo? Então, olha só, digamos que por essa mesma lógica, eu tenho que calcular o meu A5 a partir do meu A1. Como é que vai ficar? Eu quero calcular o A5 a partir do A1. Saio do A1, somo uma razão, duas razões, três razões, quatro razões. Então, vai ser o A1 mais 4 razões. Certo, gente? Então, assim, ó, isso daqui é o princípio básico de construção dos nossos termos da progressão aritmética. É bom que vocês tenham bastante claro essa formação aqui da progressão na cabeça de vocês e saibam fazer tanto a ida como a volta. Como que ficaria a volta? Tá? Eu tenho que gerar, por exemplo, o meu A1 a partir do meu A3, certo? Eu estou aqui no meu A3 e eu quero gerar o meu A1. O que eu tenho que fazer? Subtraindo uma razão, eu chego no A2. Subtraindo duas razões, eu chego no A1. Então, o meu A1 vai ser o A3 menos duas razões. Certo, gente? Então, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Agora, na sequência, nós temos as aulas de soma de PAs, termo geral e assim por diante, tá? Espero que tenha ficado bem claro para vocês todas essas propriedades aqui que a gente viu rapidamente. E nos visitem no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e até logo!